Glória a Deus. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor e nós declaramos tudo o que nós cantamos. Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração, Tu és digno de rendição, porque só o Senhor é Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, é o Senhor que cuida de nós. E nós nos alegramos em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, a nossa alegria está em Ti. Por isso nós Te adoramos nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos nos assentar, meus irmãos, com muita alegria no Senhor. A nossa alegria é no Senhor, de estarmos aqui e de podermos compartilhar da nossa fé, de podermos falar daquilo que Deus faz, de tudo que Ele tem feito por nós. E nós agora, nós continuamos num período de louvor, né, através da palavra, mas nós fomos tão abençoados através dos louvores. E nós não cantamos louvores, nós proclamamos louvores ao Senhor. É diferente. Cantar é diferente de proclamar. E hoje, justamente, a minha reflexão com você, amém, tudo bem, é sobre isso, sobre fé e proclamação. Esses louvores foram proclamados ao Senhor, e eles têm uma origem, eles vêm da nossa fé. Não é um louvor vazio, ele é cheio de fé, porque a fé ativa proclama, amém? A fé ativa, a fé que age, a fé que cresce, ela proclama, ela fala do que ela acredita. E nós, como igreja, nós proclamamos aqui e em todo o tempo aquilo que nós cremos. E nós cremos, por isso que nós proclamamos. Por isso que nós proclamamos, porque nós cremos. E a nossa confissão, ela vem da cruz. Ela vem do Senhor Jesus, e a nossa confissão, a nossa proclamação de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, para Ele, né, por Ele, nós proclamamos, nós elevamos a nossa voz e nós proclamamos. E toda a palavra de Deus é uma proclamação de quem Ele é. A palavra declara, é uma proclamação, não é uma simples história contada, mas é uma proclamação de algo sobrenatural, daquilo que Deus é. Então a fé, meu irmão, ela cresce e ela age e ela proclama. A fé ativa proclama. E a proclamação é uma arma que nós temos de vitórias. Porque nós podemos proclamar aquilo que Deus disse. E Jesus venceu Satanás no deserto, através da palavra. Jesus teve vitória, Ele foi vitorioso. Por quê? Porque Ele declarou a palavra. Ele já é vitorioso. Mas Ele é tão obediente, Ele é tão submisso, Ele é tão lindo, que Ele venceu proclamando a palavra de Deus. Então, fé e proclamação, nós temos que entender, andam de mãos dadas. Se a nossa fé está ativa, está agindo, está crescendo, nós proclamamos, nós cantamos e nós testemunhamos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós cremos.
E proclamar no dicionário significa declarar publicamente em voz alta e solene, como eu estou fazendo aqui. Proclamar é anunciar, afirmar, pronunciar, aclamar, celebrar, exaltar, consagrar, publicar. Quando eu proclamo as verdades do Senhor, eu estou anunciando, eu estou proclamando, eu estou publicando. Então isso é de um significado muito importante. E de acordo com a Bíblia, né, o dicionário bíblico, declarar publicamente quem é Deus. Proclamar publicamente quem é Deus, seu caráter, quem Ele é, os seus decretos eternos. Então, proclamar, meu irmão, é anunciar, é falar, é exteriorizar, é verbalizar, é abrir a nossa boca, é declarar. Proclamar é uma ação de fé e da fé. Ela é de fé, mas ela vem da nossa fé. E é natural que quem crê, proclame. Não é natural você dizer que tem fé e não proclama, e não fala, e não publica, e não declara, e não verbaliza. A fé declara, a fé proclama, e nós precisamos ser uma igreja que proclama. Não só aqui, mas nas nossas casas, onde nós estivermos, nós temos que estar preparados para abrir a nossa boca e proclamar as verdades do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. E nós nascemos para isso, meu irmão. Nós somos escolhidos, nós somos chamados para isso. Lá em 1 Pedro 2,9... um texto que nós tão bem conhecemos, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados para proclamar as virtudes, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o amor, todos os atributos do nosso Deus. Nós somos chamados a proclamarmos a sua palavra. E em tudo o que fazemos, irmãos, nós estamos proclamando algo. Seja do reino ou seja do mundo, nós estamos proclamando algo. Um corredor olímpico, é muito comum a gente ver nas Olimpíadas, né? Um corredor olímpico, quando ele chega em primeiro lugar, é normal, é natural para ele. O que ele faz? Já viram isso? Fizeram um teste. Até os atletas olímpicos cegos, que nunca viram, eles têm a mesma atitude. De que? Quando eles cruzam a linha de chegada, a alegria da vitória, eles levantam as suas mãos com alegria, porque eles venceram aquela prova. E nós, quando levantamos as nossas mãos para o céu, nosso corpo está expressando uma forma de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu levanto as minhas mãos para os céus. Eu declaro: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória. É uma proclamação. É uma proclamação de reconhecimento do nosso Deus. Santo, 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 santo.
Os céus, meu irmão, a palavra diz que os céus proclamam, manifestam a glória de Deus. E o firmamento, a obra de suas mãos. Toda a criação proclama a glória de Deus. Quando você vê o sol nascer de manhã, aquele sol, aquela claridade, aquele poder, aquele brilho, o sol está proclamando a grandeza e o poder de Deus. As estrelas cantam, a chuva, a neve, o granizo, toda a natureza, todas as florestas, toda a relva, todos os animais do campo, todas as aves, todos os peixes, todos eles proclamam a glória de Deus. Você já pensou nisso? Um peixe, quando nada, ele está proclamando ali a glória e o poder de Deus. A chuva que a gente está tão acostumado vem do céu. A chuva vem do céu e ela vem de Deus. Está proclamando o quê? O poder do Senhor. Quem pode impedir a chuva de cair? Só o Senhor. Então tudo isso manifesta a glória do Senhor. E nós, seus filhos, nós precisamos proclamar esta glória e esse poder. A passagem de Romanos 8, 19 a 23, que também é conhecido por nós não vamos ler, eu só vou citar, explica que a criação, sujeita à vaidade e ao sofrimento, anseia pela revelação dos filhos de Deus, pois eles são aqueles que manifestam a glória de Deus e trazem esperança de redenção e libertação. Toda a natureza, toda a criação espera a manifestação nossa, dos filhos de Deus. A proclamação do reino de Deus. Expressar, manifestar, proclamar a nossa fé é fundamental na nossa caminhada cristã. Como eu disse, é uma arma de guerra. Quando nós vamos à frente do exército, nós vamos proclamando a palavra de Deus, como nós vemos em tantos textos bíblicos. Nós proclamamos a vitória. Isso na nossa vida diária, nas nossas dificuldades, nós vamos à frente, nós proclamamos a palavra de Deus. E uma certa pessoa me disse: mas eu não conheço muito a palavra de Deus. Eu falei: proclama aquilo que você conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vá à minha frente, Senhor. Nós proclamamos o que cremos e o que nós temos proclamado. Será que nós temos murmurado? Será que nós temos reclamado? Ou será que nós temos proclamado a grandeza do Senhor? A palavra diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Para quê? Para manifestar, para proclamar a glória do Senhor. Você comendo, você bebendo, você fazendo as coisas simples da vida como para o Senhor, você está proclamando a glória para o Senhor. Gosto muito desse versículo e ele também nasceu no meu coração através dessa mensagem, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Isso é tão como ao Senhor. É tão expressivo esse versículo, meu irmão. Porque tudo, aqui está falando, né? Tudo que fizerdes, faça de todo o coração. Às vezes tem coisas que nós não queremos fazer, que não são boas de fazer, que são compromissos, que são coisas que não trazem prazer nenhum a nós, são obrigações. Mas a palavra diz para a gente fazer tudo com todo o nosso coração, como ao Senhor. E aí se torna muito sério. Porque tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer como ao Senhor. As pequenas coisas do seu dia a dia, você precisa refletir, colocar no seu coração. Às vezes a gente vem aquele ímpeto de reclamar: Senhor, eu estou fazendo como para o Senhor. A coisa muda.
Você faz de boa vontade, você não reclama, porque você está fazendo como para o Senhor. Tudo é proclamação para a glória do Senhor. Todas as nossas expressões de fé, elas são direcionadas ao Senhor. Mas, irmãos, não são crendices, não é misticismo ou repetição de palavras. Não é eu pegar um versículo e ler o versículo o dia inteiro e achar que aquilo vai fazer acontecer o que eu quero que aconteça. Não. A nossa proclamação, ela está alinhada à palavra de Deus, ao coração de Deus. O nosso coração alinhado ao coração dele. E pela fé, nós proclamamos. Aí a vitória é garantida. Não é crendice, não é misticismo. E nós temos tantos exemplos bíblicos, eu separei alguns. Como a palavra de Deus, ela é declarada pela própria palavra de Deus. Se você for olhar assim, fonte bibliográfica da Bíblia, é a Bíblia. Não tem nenhuma referência bibliográfica, porque a Bíblia é referência da Bíblia. Tudo que é citado aqui nasce e é expresso pelas palavras de Deus. Então nós temos lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Observem. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís. Porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Por essa razão, podemos proclamar com toda segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer o homem contra mim? Então, o autor de Hebreus, ele faz a citação da própria palavra, da própria palavra. Ele está de acordo, o autor, ele proclama a própria palavra. Ele usa a própria palavra. Ele toma posse dessas promessas que foram citadas ao longo da Bíblia. Ele toma posse dessas palavras e as declara com fé. O Senhor não me abandonará. Posso passar por dificuldades, mas o Senhor é que cuida de mim. Eu não vou ser avarento. Eu vou cuidar, mesmo que eu passe dificuldades, o Senhor está comigo. Então, a Bíblia cita a Bíblia, como nós vimos aqui. E nós proclamamos a palavra de Deus. E nós tomamos posse dessas verdades. Nós podemos declarar essas verdades. E essas verdades, elas são absolutas. Elas são absolutas. Elas são absolutas. E elas não são determinadas pelas nossas circunstâncias, ou por aquilo que nós vemos, mas é através da verdade que é declarada aqui. Se Deus está falando que não nos abandonará, eu creio que Ele nunca me abandonará, porque a palavra diz. Aleluia! E esta é a nossa convicção. A nossa proclamação vem desta convicção. Esse é o nosso firme fundamento de proclamarmos aquilo que a palavra diz. E eu creio no que a palavra diz. Se eu creio, eu proclamo. E esse versículo também inspirou essa mensagem hoje, tá? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, que confessam o seu nome. A fé confessa o nome. Você pode repetir isso comigo? A fé confessa o nome, e o nome é Jesus. E nós cantamos, eu amo quando a gente canta: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos,
Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Ao som de teu nome, nós podemos declarar Jesus Cristo. Esse é o nome. Esse é o nome. Nós confessamos, nós declaramos, nós clamamos pelo nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Romanos 10, outra palavra que eu coloquei para a gente meditar nela, na palavra 8 e 10, Romanos 10, versículos 8 a 10. Porém, o que se diz? É a pergunta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! A salvação eterna está em crer no coração e confessar com a boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. O coração crê, a boca confessa, a boca proclama, a boca verbaliza. A fé é eterna para a salvação, sim, mas também para a nossa vida todos os dias, porque todos os dias nós podemos ser salvos pela proclamação da palavra. Uma palavra dada por Deus a você te dá vitória, te salva de uma circunstância, de uma adversidade, de um acidente. Uma simples palavra proclamada, Jesus, Ele nos salva todos os dias. Todos os dias nós podemos ser salvos pela proclamação dessa palavra. E essa palavra precisa estar na nossa boca, na nossa boca. A fé que está no coração, ela não pode ficar só no coração. Ela está muito bem guardada no seu coração. É lindo, né? Sua fé está guardada. Mas ela precisa ser exteriorizada. Ela precisa ser proclamada pela confissão da palavra. O salmista declara em Salmo 116, 10. Vocês conhecem bem também. Eu criei, por isso falei. Por que eu falei? Porque eu criei. Eu criei, por isso falei. E Paulo toma essas palavras em 2 Coríntios 4,13. Ele fala: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tanto o apóstolo Paulo, como também o salmista, o que eles expressam? Eles expressam essa ideia que a fé leva à proclamação da verdade daquilo que se crê. Você pode dizer um amém? Crer e falar, crer e proclamar. E o nosso relacionamento com a palavra de Deus é crer com o coração e proclamar, declarar e verbalizar aquilo que o nosso coração crê. E olha que lindo, para terminar, é o último texto que eu escolhi para colocar para vocês. Há mais de 2.600 anos, o profeta Abacuque deixou registrado uma das grandiosas proclamações de fé da Bíblia. Abacuque 2,4, ele declara: o justo vive pela
fé. E porque o justo vive pela fé, o profeta Abacuque, ele pôde declarar um dos textos mais impressionantes da Bíblia, que está lá no capítulo 3, começa lá no versículo 17. Eu vou ler com você, você vai ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui comigo. Mas atento, recebendo essa palavra. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da videira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Aí ele fala: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os pés das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta, ele passa por um momento, por uma situação histórica tão difícil. O povo de Judá era uma situação de calamidade. Vocês podem imaginar as figueiras não florescem, não há frutos nas videiras, não tinha azeitona, os campos não produziam comida, os rebanhos são destruídos, não há gado nos currais. Era uma situação de calamidade, de devastação, de desolação, total desesperança. Mas aí Abacuque, o profeta, ele vem com essa palavra e mantém a sua fé inabalável em Deus. A fé dele produziu uma proclamação. Ele proclamou, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, declara Abacuque. Essa é a declaração dele. E ainda que a figueira não floresça, pelas muitas dificuldades que nós passamos nas nossas vidas, ainda que não floresça, nós temos um firme fundamento que é inabalável, que tem nome, que é Jesus Cristo. Esta é a proclamação profética para mim e para você. Como Abacuque, nós podemos proclamar e adorar ao Senhor. Como ele diz, ainda que eu não esteja passando os meus melhores dias, ainda que eu esteja enfrentando tantas circunstâncias difíceis, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, ainda que doa no meu peito, ainda que não tenhamos aquilo que precisamos, todavia, eu proclamarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu posso declarar: Deus é a minha força, Deus é a minha alegria, e nós podemos proclamar isso essa noite. Ainda que, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Mas eu posso declarar para você que ainda que, e você pode completar com o que você quiser no seu coração, ainda que, você pode fechar os seus olhos em oração e colocar diante do Senhor: Senhor, ainda que, Senhor, ainda que, Senhor, ainda que nós choramos aos pés do Senhor, ainda que, Senhor, ainda que eu não tenha visto, ainda que não esteja no meu campo de visão, Senhor, eu não estou vendo nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ore ao Senhor nesse momento, coloque diante dele: ainda que, Senhor,